Nesse vídeo aqui, ele vai fugir um pouco do que eu estou acostumado a fazer para o canal, que é trazer geralmente temas que caem bastante e trazer de uma maneira mais simples possível, focado na resolução da questão. Mas nessa aula eu vou tentar trazer um link do crescimento intrauterino restrito com a pré-eclâmpsia, que eu acho que são dois conteúdos que na faculdade eles dão geralmente muito separados, mas que eles estão, cara, eles são praticamente a mesma coisa. Só que um a gente está falando do feto e o outro a gente está falando da mãe. E quando tu entende isso, cara, corta caminho absurdamente e não precisa lembrar de tantos valores. Então assim, eu vou tentar tipo, pegar e juntar os dois, sabe? Dar um norte, assim. É uma outra maneira de estudar esses conteúdos. Beleza? Então eu vou começar dando uma explicada nesse desenho que eu fiz aqui. O que é isso aqui? Isso aqui são os ramos, né? São ramos da artéria uterina, tá? Vamos supor que a artéria uterina ela está passando aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. E aqui em cima é a placenta, tá? Aqui em cima é a placenta. Cara, o que acontece? O sangue ele precisa subir da artéria uterina e ir em direção à placenta. Na mulher não grávida, o úterozinho é bem pequenininho. Então, ela precisa ter um vaso pequeno para ela não morrer sangrando quando, né, nos ciclos dela. Só que quando ela engravida, quando ela tem um bebezinho ali, esse vaso precisa nutrir essa placenta. E como diabos um vaso que é todo espiralado, né, todo arqueado, por isso que esse vaso é chamado de artérias arqueadas, como que esse vaso que é tão juntinho, ele vai poder nutrir esse embrião, esse feto? Aí que vem essas bolinhas que eu desenhei aqui. Essas bolinhas são são trofoblastos. E eles vão ser encarregados de entrar nessa artéria e literalmente ir rasgando o músculo. Ou seja, nessa parte aqui, ó, isso aqui é miométrio. Essas células elas vão literalmente rasgar a carne, vão rasgar o músculo para poder dilatar essa artéria e fazer com que mais sangue chegue na placenta. Isso a gente chama de invasão trofoblástica. E é separado em duas invasões. A primeira invasão trofoblasta e a segunda invasão. A segunda invasão é a mais importante. Por quê? Porque se ela for defeituosa, ou seja, não conseguir dilatar, foi mais ou menos o que eu tentei descrever aqui, né, desenhar aqui nessa terceira, que eu coloquei patológico. Se não conseguir rasgar essa carne, não conseguir dilatar essa artéria, a gente vai ter uma resistência vascular que se mantém. E se tu tem uma resistência vascular que se mantém, a pressão da gestante ela vai aumentar. Porque, pô, eu preciso jogar sangue para o moleque que está ali dentro daquela placenta. Só que se a resistência está alta, o que eu preciso fazer? Colocar mais pressão. Casualmente, mas não casualmente, qual que é o conceito de pré-eclâmpsia? Aumento da pressão arterial mais proteinúria depois de 20 semanas, né? Resumidamente é isso, tá? Tem outros poréns, mas assim, resumidamente é isso. Se essa invasão trofoblástica não funciona, ela acontece, né, a segunda invasão trofoblástica, ela acontece mais ou menos em 20 semanas, na 20ª semana, que coincide com o diagnóstico que a gente tem que dar de pré-eclâmpsia. Entendeu? Então, esse aumento da pressão que se mantém ali após 20 semanas é justamente quando a segunda invasão trofoblástica não funciona. Tá? E se vocês lembrarem também, daí que eu vou puxar o link do CIUR,
risco para CIUR que a gente indica, ultrassonografia seriada, é o quê? CIUR USG seriado é com 24 a 28 semanas. E isso não é por acaso. É justamente porque da não invasão trofoblástica, da segunda invasão trofoblástica, que vai fazer essa artéria aqui não se dilatar. E aí não vai chegar sangue, não vai chegar nutriente para essa criança. Então, com a não dilatação vascular, o que eu tenho? Pré-eclâmpsia e CIUR. Ou seja, eu tenho um fenótipo materno disso aqui e um fenótipo fetal. Vocês estão entendendo? Então, por isso que antes de 16 semanas, uma coisa até que eu não falei ali em cima, que agora eu me lembrei, assim, no CIUR e tanto na pré-eclâmpsia, a gente tem uma coisa assim, ó, antes de 16 semanas, algumas referências trazem 12, toda gestante, gestante com fator de risco para pré-eclâmpsia, para CIUR, para restrição de crescimento fetal, deve usar AS. Lembram disso? Por que ela tem que usar AS antes de 12, 16 semanas? Porque a primeira onda de invasão trofoblástica acontece justamente nessa fase. Então, se ela tem fator de risco para ter isso, ou seja, ela já teve um caso anterior, ela já teve pré-eclâmpsia, ela já teve histórico de crescimento intrauterino restrito, ela já vai ter problema na primeira invasão. Então, a gente vai tentar minimizar isso dando AS para ela, já minimizando a primeira invasão. Entendeu? Então, isso é mais uma coisa que está linkado os dois ali e tudo por causa de... não é só isso, mas é uma coisa específica, uma coisa básica das duas, que é a não dilatação dessa maldita ramo da artéria uterina, digamos assim, das artérias arqueadas. E uma outra coisa legal também de se lembrar, que assim que a gente não nota quando está estudando, que estuda as coisas tudo separado, é o seguinte. Lembra daquele índice de pulsatibilidade, que é basicamente a sístole dividido pela diástole? Lembra assim? Lá na Doppler velocimetria, que tem assim... mais ou menos isso aqui não, isso aqui é patológico. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar. Mas é aquelas ondinhas lá que a gente vê na Doppler velocimetria. Quando que eu vou ter algo anormal? Ora, eu vou ter algo anormal quando eu tiver uma diástole diminuída. Lembram por quê? Justamente, volta aqui nesse desenho aqui. Se eu tenho uma artéria que não dilata e eu tenho uma pressão alta, qual que é o problema? Eu estou conseguindo enviar sangue? Tá, se eu fizer muita força eu consigo. Mas se ela não dilata, eu consigo encher ela de sangue? Não. Então, o problema real, se tu for parar para entender dessa forma, é a diástole. E a diástole está aumentada, eu estou conseguindo encher muito ou eu estou conseguindo encher pouco? Eu estou conseguindo encher pouco, porque não está dilatando aquela artéria. Então, se eu diminuo o denominador de qualquer fração, o que acontece com a minha fração inteira? A minha relação ela aumenta absurdamente. Por isso que a gente fala que quando o índice de pulsatibilidade está maior, até nem vou fazer esse símbolo aqui, para não confundir ninguém. Quando o nosso índice de pulsatibilidade, ou seja, o meu índice de variabilidade, ele está maior que o percentil 95, eu tenho algo
patológico. Ou seja, agora vocês entendem, porque a minha resistência está aumentada, a minha pressão está aumentada. Depois de 20 semanas, eu tenho provavelmente uma pré-eclâmpsia, eu tenho provavelmente um crescimento intrauterino restrito e eu tenho um índice de pulsatibilidade aumentado, porque eu tenho uma diástole diminuída. Às vezes eu vou ter uma diástole reversa, aquela onda ela vai estar para baixo. Eu tenho uma incisão protodiastólica. Tudo isso está linkado e representa a mesma coisa. Entendem? Aí na minha artéria, o fluxo da artéria cerebral, vamos pensar lá em cima, né? Vamos supor que eu tenho uma centralização fetal. Tá? Deem uma olhada em o que significa isso, mas é basicamente o que eu estou falando aqui. Sístole, diástole. Sístole, eu estou conseguindo mandar sangue, eu estou conseguindo ejetar, mal e porcamente, mas eu estou conseguindo. Vamos pensar na diástole. A minha artéria cerebral, ela está dilatada ou ela está contraída se eu tenho uma centralização fetal? Se eu estou com esse problema, eu tenho que ter, o meu órgão nobre ele tem que receber sangue. Então eu vou vasodilatar a minha artéria cerebral. Então a minha diástole ela vai estar aumentada. E se eu tenho um denominador maior, o que acontece com a minha fração inteira? Ela diminui. Por isso que a relação ela costuma ser menor que o percentil 5. E aí eu tenho um indício de centralização fetal. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito. O meu mérito é essa visão geral das duas matérias que a gente não tem, que a gente não enxerga quando está estudando. Mas se pensar nisso, se linkar essas duas e der uma boa lida na teoria, eu tenho certeza que assim, não tem mais como esquecer. Principalmente as datas. 24 a 28 semanas de cio seriado. Por que eu tenho que fazer isso? Porque 20 semanas é o problema da segunda invasão trofoblástica. E por isso que a pré-eclâmpsia ela pode só ser diagnosticada depois de 20 semanas. Aí eu vou me lembrar que eu tenho que ter proteinúria, eu posso ter um fator de gravidade. Mas o básico é isso. Esse é o alicerce para tu entender as coisas. Tranquilo? Beleza? E tem mais uma coisa muito legal, que é o seguinte. Se eu tenho essa resistência aumentada, se eu tenho um aumento da resistência, vou botar um R aqui, o que acontece? Eu vou estar perdendo líquido para o terceiro espaço, correto? Porque eu estou aumentando a minha pressão. O que acontece na pré-eclâmpsia é uma perda de líquido para o terceiro espaço. Não, eu não vou falar sobre isso. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Porque se eu for falar isso agora, talvez eu vá confundir vocês. Então, isso fica para um próximo vídeo, que eu vou explicar direitinho como é que é a formação do edema na mulher com pré-eclâmpsia. Tranquilo? Fiquem só com os conceitos iniciais ali. Que é isso, essa é a base e é o link para essas duas doenças. Beleza? Muito obrigado e se inscreva no canal e continue acompanhando os vídeos aqui. Muito obrigado.